que Israel era conhecido como povo hebreu, e aí eles começaram a ser conhecidos como judeus. Ótimo. E as outras tribos, Benjamim, Paulo mesmo era de Benjamim, né? E ele Isso. se identifica como judeu. E só mais uma pergunta rapidinho. É verdade o que me falaram, não sei se é verdade, que o povo árabe, hoje em dia, que tem guerra e tudo mais com Israel, são descendentes de Ismael, a filha da escrava H, que Sara deu para Abraão ter relação? Muito Faço bom. essas duas perguntas. Vamos lá. O povo é chamado de hebreu por quê? Porque quando Abraão vem e atravessa o rio Eufrates, o que ele faz em hebraico é avar. Avar é um verbo que significa atravessar, passar. E a palavra hebraico em hebraico é ivri, ivrit, é aquele que atravessou, aquele que passou. Josué 24, verso 2, vai dizer que os nossos antepassados, eles eram idólatras que viviam do outro lado do rio, né? Além lá do rio Eufrates. Então, originalmente, o povo é chamado de hebreu, em referência a esse movimento de imigração que começa com o primeiro patriarca. Aí o que acontece através da experiência de Jacó mudado o seu nome para Israel, que você lutou com Deus e prevaleceu, então nós temos os israelitas. Quando o reino existe até a época de Davi e Salomão, é um reino só. Mas o reino quebra no ano 930, aí na época do final do reinado de Salomão. Aí você não tem só tribos, você tem as tribos, né, as 12 tribos mais a tribo de Levi, só que você tem um reino do norte chamado Israel e o reino de sul chama-se Judá. Então você poderia dizer que aqueles que eram da tribo de Judá eram os judaítas, mas quando sobra só o reino de Judá, porque o norte é destruído completamente para os assírios, a partir do final do reino de Judá, nesse período da invasão babilônica, da destruição, quando fica o reino, ainda que fosse principalmente Judá, um pouco de Benjamim e até refugiado de outras tribos ali, o reino de Judá vai dar origem à nomenclatura judeus. E a partir daí, até porque eles foram considerados assim internacionalmente, né? O documento, por exemplo, persa sobre a província chama-se Yahud, que é a província ligada a Judá, de onde vêm os judeus. Agora, o que acontece? Os árabes são descendentes de Ismael, sim. Isso você pode ver na própria genealogia, né? A narrativa sobre Ismael está em Gênesis 16, em Gênesis 20, quando você tem a genealogia no capítulo 26, você vai ver Ismael, né? Tem 12 filhos, príncipes, entre eles Nebaiote, de fato eles são descendentes. Mas aí nós temos que prestar atenção bem numa coisa que não é bem entendida. Israel é escolhido por Deus? Sim. Israel tem, de certa forma, uma posição especial na Escritura? Claro que sim. Mas essa eleição de Israel, ela não tem nada a ver com o mérito de Israel. Deuteronômio 7 diz isso com clareza. Isso envolve a sua responsabilidade. Israel é chamado para ser, Êxodo 19, versos 5 e 6, um reino de sacerdotes. Quer dizer, um lugar onde Deus reine e que tenha função sacerdotal. O que o sacerdote faz? Apresentar o homem a Deus. Então, a vocação de Israel, no próprio Antigo Testamento, ela é missiológica. Lembra do Salmo? Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Então, a vocação era lehair et hagoim, ser luz para os povos, para as nações. Qual foi o problema do judaísmo rabínico? Eles perderam essa visão e se tornaram particularistas. Agora, Deus quis abençoar Israel para que Israel abençoasse as nações, inclusive as nações árabes. Por isso, mesmo que a história de Agar tenha sido uma história complicada no início, Ismael é abençoado. Deus ouviu a voz do menino. Então, existe promessa para os árabes. Você pode ler, por exemplo, o final de Isaías 19. Eu acho que eu não trouxe, falha minha, mas eu fiz o prefácio desse livro espetacular sobre Israel, e tem um outro chamado Os Árabes na Bíblia, que eu fiz o prefácio também. E vocês, até na internet, vocês podem escutar uma mensagem que a gente está disponibilizando, chamada Deus ama os árabes,
Por quê? Porque a redenção, por exemplo, quando vem lá em Isaías, fala de Deus fazer de Israel um povo abençoado junto com o Egito e com a Síria. Então a gente não pode ter uma postura, como discípulo de Jesus, de achar que porque eu amo Israel, eu quero o fim dos outros povos. Pelo contrário, eu quero que Deus abençoe Israel e o povo judeu, e que a bênção de Deus atinja os outros povos que estão numa escuridão espiritual. Eles precisam de uma libertação para encontrar. Só existe paz no Oriente Médio através de Jesus, de Yeshua, do nosso Salvador, Príncipe da Paz.